chegamos a mais um programa Fé e Razão, programa da Igreja Presbiteriana de Brotas. E a gente espera a semana inteira para chegar esse dia que a gente vai poder interagir com você, tirar suas dúvidas, poder acrescentar um pouquinho mais da palavra de Deus na tua vida. E é isso, a gente ama fazer o programa, espero que você também curta ele. O programa de hoje está incrível, eu quero que você fique bem concentrado na mensagem, com a mente aberta, com o coração aberto, para receber tudo aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar. Então, preste atenção, participa, tem várias formas de você participar aqui do Fé e Razão. Tem o Facebook, tá aí ó, na tua tela, como você pode acessar o nosso Face. Tem o e-mail do Pastor Samuel, então tem aquele quadro, o Pastor Responde. Você tem uma dúvida, quer mandar para ele, e ele pode até tirar essa dúvida aqui no ar, não tem problema nenhum. Anota o e-mail do nosso pastor, samuelvitalino@ipb.org.br. Você também pode visitar a nossa igreja e ao final do programa eu vou falar de novo para que você perceba o quanto a gente quer te ver lá. Então, ó, anota o endereço, Rua Valdemar Falcão, número 322, Brotas. Assista o programa. Olá, estamos começando mais um programa Fé e Razão e hoje veremos um longo texto. Entretanto, eu não vou precisar ler tudo não, vou contar a história para vocês e trazer algumas explicações importantes do livro de Gênesis. A gente está continuando em Gênesis, mas hoje a gente quase acaba o livro, porque a gente vai desde o versículo do capítulo 37 até o capítulo 45. O que é que acontece? Depois que os filhos de Jacó nasceram 12 filhos de Jacó. Esses 12 filhos tiveram nomes muito específicos. A gente viu que o principal deles era Judá, que viria a ser o pai, na genealogia de Jesus Cristo, o pai de Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. Mas 2 filhos de Raquel nasceram depois. E um desses filhos foi José, o outro Benjamim. José, ele recebeu dons especiais de Deus. Ele recebia visões, ele via algumas coisas interessantes, tinha sonhos. E o pai de José gostava muito dele, Jacó gostava muito de José. Os outros irmãos, os outros 10 irmãos, Benjamim não, que era muito novinho ainda, e era irmão carnal, ele era irmão de pai e mãe de José. Mas os outros 10 irmãos, eles se reuniram e eles odiaram tanto a José que resolveram vender José por uma caravana no Egito. Eles resolveram primeiro matar José e depois se arrependeram disso e mandaram José na frente. Isso está lá no capítulo 37 de Gênesis. Aí, interessantemente, tem o capítulo 38, que fala de Judá e Tamar, e do capítulo 39 até o final é exclusivamente a história de José. E você pensa, bom, a história de José, então, é a história mais importante de todas, porque a história de Judá está aqui só num capítulo. E você vai entender que não é bem assim. A história de José tem muita coisa interessante, muitas lições preciosas para a gente. Por exemplo, capítulo 39, fala dele na casa da mulher de Potifar. Ou seja, é uma lição moral extraordinária. Foi um homem que, mesmo tendo uma mulher possivelmente muito bonita, as mulheres dos Potifars naquela época eram mulheres atraentes, bonitas, com tudo fácil para que para que o Potifar não visse. Ela estava nua, despida na cama, o chamando, agarrando ele para junto dela. Ele deixou as vestes, saiu correndo. Ele não cedeu à tentação e ele disse: eu não ousaria pecar contra o meu Deus, jamais eu faria isso. Uma lição extremamente importante, bonita. É muito bom se pregar nesse texto do capítulo 39. Depois, a gente vê que a mulher de Potifar o odeia porque ele não a quer, ele é jogado na prisão, e ali na prisão a gente vê a providência de Deus. Um padeiro e um copeiro do rei são levados ali para aquela prisão, eles têm sonhos, José interpreta os sonhos, e mesmo tendo interpretado o sonho do copeiro do rei, o copeiro do rei não se lembra de José quando sai de lá da prisão. A não ser muito tempo depois, quando o próprio faraó tem um sonho. E o faraó, então, pega esse prisioneiro e o chama para que ele interpretasse esse sonho. E ninguém sabia nem contar o sonho e nem interpretá-lo. Deus
abre a mente de José para que José pudesse fazer isso, e aquele homem, então, dá uma estratégia impressionante. O sonho do rei foi estranho. 7 vacas magras saíam do rio e comiam 7 vacas gordas. 7 espigas magras comiam 7 espigas gordas de uma determinada hortaliça que tinha ali. E, de repente, como é que se interpreta isso? José disse para o rei, olha, faraó, Deus está dizendo que ele vai mandar 7 anos de muita prosperidade. E depois ele vai mandar 7 anos de muita fome. Então me permita dar um conselho para o rei. O meu conselho é que nesses 7 anos de prosperidade, vocês aqui no Egito guardem muito, sejam muito econômicos, porque vocês vão precisar disso naqueles 7 anos de fome, nos dando lições, inclusive, de como administrar nos momentos de fartura, na verdade. Muitas vezes a gente tem muita fartura e a gente gasta, quando vem a crise a gente não economizou. Veja, a Bíblia nos ensina coisas importantes. Será que essas eram as histórias mais importantes? A gente vai perceber que não. Importantes elas eram, mas não era o centro da história. José, então, é chamado para ser o administrador do Egito, o segundo homem depois do faraó. E, de repente, há uma fome terrível depois daqueles 7 anos de muita fartura, e só no Egito tinha mantimento. Por quê? Porque José, como um bom administrador, ele guardou muito material na fartura. E como houve fome em todos os outros reinos, pessoas de todas as nações debaixo do céu tinham que vir até o Egito para buscar alimento. Naquele tempo o Egito cresceu muito como nação. E dentre as pessoas que vieram, os 10 irmãos de José tiveram que vir também. O Jacó mandou os 10 filhos para o Egito e ficou lá só com Benjamim, porque ele achava que José tinha morrido. Mas isso a gente está falando de muitos e muitos anos depois. É só no final dessa história, no capítulo 45, que a gente vai entender o porquê o capítulo 37 estava lá. O capítulo 38, perdão, que fala de Judá e Tamar. Essa era a história mais importante. E você vai entender agora por quê. Capítulo 45 diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. Esse é um texto cheio de emoção. Aqui, esses irmãos de José, eles tinham mandado José, eles tinham vendido José, eles tinham feito coisas terríveis com José, enganado o pai. Como seria então esse encontro? Esse encontro já havia acontecido, só que só José sabia. Só José havia percebido que eram eles, e ele então tenta fazer com que Benjamim venha, tenta fazer com que o pai venha. Ele queria ver Benjamim, o pai, ele queria ver toda a família reunida novamente. Mas perceba o que aconteceu aqui. No final do capítulo 34, Judá então começa a fazer uma defesa. A defesa para que Benjamim pudesse voltar com ele para o Egito, porque José queria ficar com Benjamim, para onde Jacó estava, porque José queria prender Benjamim ali, numa estratégia que ele havia feito, colocando um copo de ouro dentro daquilo que ele iria levar para a casa do pai. A ideia de José era simples, era de juntar todos os seus irmãos. Mas veja o que acontece aqui a partir do versículo 2. Final do capítulo 1 ainda, do versículo 1 ainda. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também à casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Imagine agora o medo daqueles irmãos de José, sabendo que ele, o irmão que eles haviam mandado para o Egito como escravo, era agora o homem mais poderoso do Egito. Será que José estava com ódio no coração contra eles? Versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, versículo 5, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para
conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Essa é a maneira de se enxergar as coisas. Irmãos, é impressionante nós percebermos o que aconteceu aqui. José não nutriu nenhum ódio contra seus irmãos. Pelo contrário, ainda que humanamente falando, aqueles irmãos fizeram coisas terríveis. José diz no versículo 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Aquele que estava conversando diretamente com José, você vai ver no capítulo anterior e no capítulo seguinte, era Judá. José está dizendo para Judá, Judá, tudo isso que aconteceu na minha vida não foi para que as pessoas soubessem como a fugir de uma mulher na cama. Não foi para que as pessoas aprendessem a como ser bons administradores, a como ser zelosos mesmo estando numa prisão. Tudo isso é apenas coisa coadjuvante na Bíblia. A coisa mais importante aqui nessa história é que eu fui enviado por Deus. Vocês foram apenas instrumentos pecaminosos, é verdade. Vocês pecaram em fazendo o que fizeram. Entretanto, Deus utilizou o pecado de vocês para me mandar adiante de vocês, para que a sua vida, Judá, fosse preservada. E por que a vida de Judá? Judá era um pecador. Se você ler o capítulo 37 de Gênesis, você vai perceber, o capítulo 38 de Gênesis, você vai perceber que os filhos de Judá foram filhos de incesto, de prostituição. Entretanto, a providência de Deus fez com que Judá fosse o ascendente do Messias. Fez com que Judá fosse aquele que de fato e de verdade seria o pai daquele que seria conhecido como Leão de Judá, o Senhor Jesus Cristo. A história de José, de Judá e dos seus irmãos tem eles apenas como coadjuvantes, porque o grande nome ali, a partir de Judá, era aquele que viria da sua descendência. Qual é a história da sua vida? Você acha que tem histórias interessantes? Você acha que a sua vida é muito boa, muito interessante para que as outras pessoas possam aprender com ela? Saiba de uma coisa. José, o homem que foi o segundo mais importante do Egito, ele entendeu que a vida dele não valia nada. A vida dele foi utilizada para que a vida do seu irmão Judá fosse preservada para a conservação da vida. A pessoa mais importante na vida dele era Jesus Cristo, ainda pré-encarnado, ainda antes de nascer. Imagine hoje, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje nós já temos Jesus ressurreto, ele morreu pelos nossos pecados e ele ressurgiu para a nossa justificação. E você ainda acha que você é o centro da sua vida? E você ainda acha que você é a pessoa mais importante da sua existência? Renda-se hoje a Cristo. Renda-se hoje. Aprenda com José e se renda a Jesus. Você vai ter uma vida muito mais interessante, muito mais cheia de sentido e muito mais proveitosa. Não para a sua vida, que vai se acabar daqui a alguns anos, porque todos os que estão me ouvindo têm os seus dias contados. Mas aquele que é o centro da nossa vida, os seus dias não estão contados jamais, porque ele vive por toda a eternidade e é a ele que nós queremos nos devotar. Que Jesus seja também o Senhor da sua vida. Olá, o quadro Pastor Responde de hoje tem uma participação especial, vai ser um pouquinho diferente, ele até tossiu aqui. Vai ter a participação do meu filho, que me fez uma pergunta agora e eu disse, não, você vai fazer essa pergunta no ar para os nossos telespectadores. Então, Natan, qual foi a pergunta que você me fez? Os animais foram para o céu ou não? A pergunta é, papai, os animais vão para o céu ou não? Interessante a pergunta. A ideia, viu, Natan, é que Deus ama toda a criação. Você lembra onde foi que Deus criou todas as coisas, em qual livro? Gênesis. No livro de Gênesis, né? Ok. Lá em Gênesis, Deus diz que viu tudo e viu que tudo era muito bom. E como tudo era muito bom,
Deus gostou de tudo que fez. Nesse ponto, em Gênesis capítulo 3, o homem caiu, cometeu o pecado e todas as coisas começaram a morrer, inclusive os animais. Os animais começaram a morrer. Mas tem dois textos que nos ajudam a entender um pouquinho da cosmovisão de Deus. O primeiro é Romanos capítulo 8, que diz assim, que a criação está sujeita à vaidade por causa do homem, por causa daquele que a sujeitou. Mas a própria criação será redimida do cativeiro dos pecados. Eu não sei lhe responder se aquela calopsita que morreu, se ela vai para o céu ou não. Eu acho que não é isso que o texto quer dizer. Mas, certamente, no céu vai ter calopsitas. Certamente, no céu, toda a criação vai estar restaurada. É exatamente isso que ele diz em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1, diz assim, no versículo 20, e que Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, essas coisas que ele disse que tinha criado. Então, e é interessante que a Bíblia lá em Isaías fala do céu como algo que vai ter um relacionamento entre homens e animais. Então, nós que somos crentes, vamos viver por toda a eternidade, creio eu, aqui na terra, restaurado, novos céus e nova terra, com muitos animais. Bateu sono, foi? Com muitos animais. Você entendeu a minha resposta? Então, vai ter animal no céu? Vai. Vai ter animal no céu, tá certo? Então, quero agradecer a Natan por ter me ajudado nessa primeira pergunta. Obrigado. A participação do Natan foi importante porque se você é criança, adolescente, está querendo participar do programa também, você pode usar as nossas redes sociais, você pode mandar sua pergunta que a gente vai ter toda a liberdade, toda a alegria de responder. Mas eu agora quero aproveitar para responder a pergunta de um adulto. E o nome dela é Mirella e me fez a pergunta sobre o porquê nós presbiterianos não utilizamos o termo batismo com fogo. E no e-mail dela, ela pergunta se nós acreditamos ou não no batismo com fogo. E a primeira resposta é sim, nós acreditamos no batismo com fogo. Ele é bíblico. É tão bíblico que você pode ler em Mateus capítulo 3, versículo 11. O texto diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, negar o batismo com fogo é negar a Escritura, é negar a palavra de Deus. Ele existe. O grande problema é saber o que ele é e o que ele significa, que é exatamente aí onde muita gente erra. E eu vejo muita gente dizendo que quer ser batizada com fogo ou que é batizada com fogo sem ter a menor ideia do que esteja dizendo. Pois bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte, João Batista, ele está batizando pessoas. E enquanto ele batiza com água, muita gente vem atrás dele e ele então diz, olha, vem alguém, e esse alguém evidentemente é Jesus, a história vai nos mostrar isso, logo depois desse ponto Jesus é batizado, ou seja, o batismo de Jesus acontece logo depois disso, e é ele que vai batizar as outras pessoas com Espírito Santo e com fogo. É interessante que o batismo com Espírito Santo é uma coisa distinta. O batismo com fogo é outra coisa. Agora, você pode me perguntar, mas pastor, de onde é que o senhor tira isso? Será que a Bíblia realmente fala isso? O grande problema da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que a gente quer ler um versículo sozinho. É só ler o próximo que a gente vai entender o que os dois batismos significam. Eu disse que a gente leu Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz, João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a eira. Recolherá o seu trigo no celeiro,
mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então, há dois tipos de pessoas que são retratadas aqui. O primeiro tipo de pessoas é retratado aqui pela ilustração do trigo. São pessoas que vão ser guardadas por Jesus no seu celeiro. O batismo com o Espírito Santo é exatamente o que essas pessoas vão receber. A grande questão é o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu respondo daqui a pouco. Mas o batismo com fogo é exatamente aqueles que vão ser como palha queimados em fogo inextinguível. Portanto, o batismo com fogo não é coisa para crente, mas é coisa para quem vai para o inferno. Portanto, se você até hoje deseja e pede a Deus batismo com fogo, mude de opinião. Não queira o batismo com fogo, porque o batismo com fogo é o inferno. Agora, o que significa então batismo com o Espírito Santo? Será que batismo com o Espírito Santo é alguma coisa que nós recebemos em algum momento específico ou com algum dom específico? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia nos diz que a Igreja de Cristo foi batizada no Espírito Santo em Pentecostes, em Atos capítulo 2, e em textos subsequentes, quando na Judéia, Samaria e nos confins da terra, o Espírito Santo recaiu sobre o povo exatamente para demonstrar o seu poder, e que a partir daquele momento, gente de toda língua, de toda raça e de toda nação seria batizada com o Espírito Santo de Deus. Se você é crente, se você já acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você acredita que Jesus morreu por você e, consequentemente, você se arrepende dos seus pecados, eu tenho uma grande notícia para lhe dar. Você já é batizado com o Espírito Santo. Você não precisa de nenhuma manifestação extraordinária. Você não precisa de nenhuma loucura dita evangélica. Você não precisa falar nenhum tipo de língua estranha. Você não precisa ter nenhum tipo de dom ou de visão celestial. Você só precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Esse é o selo do Espírito Santo da promessa. É isso que faz com que você ande em novidade de vida. É interessante como tem tanta gente hoje que se diz batizada com o Espírito Santo, tem tanta gente hoje que se diz recebedores de uma segunda bênção, mas que vivem de forma tão pornográfica, que vivem de forma tão equivocada, que vivem de forma tão errada diante das circunstâncias e diante do mundo, que isso tem provado categoricamente que essas coisas não passam de ilusão do seu coração. Entretanto, aqueles que receberam a Jesus Cristo e que tiveram as suas vidas transformadas, esses são os que têm o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo não é grito, o fruto do Espírito Santo não é falar coisas que ninguém consegue entender, o fruto do Espírito Santo não é você ter algum tipo de transe ou de visão especial, não. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você é um crente em Cristo Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Se você não é crente, você será batizado com fogo. Portanto, creia em Jesus e receba o Espírito Santo da promessa. Que Deus lhe abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Fé e Razão. Espero que você tenha gostado e se identificado com tudo que foi falado aqui. Todas as dúvidas tiradas, todas as respostas dadas pelo nosso pastor através da palavra de Deus, a mensagem que foi dada também no programa de hoje. Espero que tenha feito diferença na sua vida e que faça durante toda a sua vida, não só hoje, mas que faça sempre. E aí eu vou reforçar aquilo que eu falei no início do programa. A gente quer te ver na igreja, a gente quer ter a tua participação aqui. É indispensável para a gente ter você no Fé e Razão. Então, olha, nós estamos no Twitter. Eu não falei no início do programa, mas a gente está no Twitter. E você pode ver aí, ó, como é que faz para entrar lá no nosso Twitter e conversar com o pastor, com o programa, dúvidas e sugestões. É super importante para a gente também. Estamos no Facebook, você pode nos encontrar lá nessa rede social. Como fazer? Tá aí na tua tela também. Você pode mandar e-mail para o nosso pastor e eu vou reforçar. Manda e-mail, pode tirar suas dúvidas, pode dar sugestão, a gente escuta, a gente quer ter a tua participação aqui. Então, e-mail samuelvitalino@ipb.org.br. E o que a gente mais quer se brincar é que você vá na nossa igreja. Então, o nosso endereço está aí também na tua tela. Rua Valdemar Falcão, número 322, Brotas, e a gente espera
tanto nas terças-feiras, nas nossas reuniões de oração, que começam às 8 horas, quanto nos domingos, tanto pela manhã às 9 horas para a escola dominical, que é um momento de grande aprendizado, é maravilhoso, você não pode perder, como também à noite no culto com todos os irmãos lá na igreja às 18 horas. Se você quiser chegar um pouquinho mais cedo, pode chegar também que vai pegar um momento de oração de muito valor para nós, tá? Até o próximo programa. Tchau!